nessa tarde você seja essa uma que Ele veio buscar. Ele deixa qualquer um para encontrar você. E essa é uma tarde onde você vai ser encontrado por Ele. Aleluia. Fica com o teu coração ligado, porque Ele quer te pegar nessa tarde. Amém. Você pode sentar. Obrigada, pessoal. Aleluia. Aleluia. Eu fico animada, Senhor. Animada com esse amor. Animada com aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Sou grata ao Senhor por esse amor, por essa redenção, por esse preço que foi pago. Meu Deus do céu, nós estávamos destinados à morte, mas Ele nos comprou. Ele interviu. Sabe, esse era o nosso destino, morte. Mas o Senhor aprove a Ele nos salvar. Aleluia. Eu não sei você, mas eu sou grata por esse amor. Eu sou grata por aquilo que Ele fez para me conquistar de volta para Ele. E nessa tarde eu quero celebrar com você essa liberdade que nós temos em Cristo. Amém? Porque existe uma liberdade em nós. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, crentes, nascidos de novo, vivendo como presos. E eu já me peguei pensando, há um tempo atrás, será que vale a pena mesmo ser crente? A gente vive, afinal de contas, preso a tantas coisas da igreja. Não pode fazer um monte de coisa. Será que tem futuro mesmo esse negócio de ser crente? Eu já ouvi pessoas dizendo, Deus me livre de ser crente, para viver preso a uma igreja, para viver preso a um monte de regras e costumes. Eu prefiro estar no mundo, eu não quero perder a minha liberdade. Você já ouviu isso? Mas sabe, queridos, livres somos nós. E nós precisamos aprender a andar nessa liberdade. Porque a liberdade foi conquistada para nós. Nós temos direito de escolha. Quem tem direito de escolha é livre. O mundo, eles não têm direito de escolher. Porque eles não sabem nem em que tropeçam. A escuridão que eles vivem não permite que eles discernam o que é certo do que é errado. Mas nós vivemos na luz. E essa luz produz em nós liberdade para escolher. Abre a tua Bíblia comigo em Provérbios. Aleluia. Provérbios capítulo 4. A gente vai passear um pouquinho na Bíblia. Você está pronto? Aleluia. Provérbios capítulo 4. Somos livres, amém? Provérbios capítulo 4, versículo 18, diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabe eles em que tropeçam. Queridos, você é livre. Você anda na luz. E cada dia que você anda nessa luz, mais luz tem. Coisas que quando você nasceu de novo, era difícil de você vencer. Quando você caminha na luz, vai ficar cada vez mais fácil. Liberdade para escolher. Pertence à igreja. Pertence aos nascidos de novo. Isso não é um direito do mundo, isso é o nosso direito. E nós precisamos aprender a viver nessa liberdade. Porque essa liberdade requer de nós responsabilidade. Quando uma pessoa comete um delito e ela é presa, ela vai pagar pelo crime que ela cometeu, pelo delito, ela fica restrita, fica presa, não tem liberdade de ir e vir, mas a partir do momento que ela recebe liberdade, ela vai vigiar muito mais no seu comportamento para não voltar para a prisão. Não é assim? Eu e você, queridos, éramos presos ao pecado. Mas uma vez que nós fomos libertos por Ele, nós precisamos administrar essa liberdade para que a gente não venha a ser preso de novo. Como é que é possível ser preso de novo? Andando na carne. Andando, se inclinando para as coisas da carne. Você se prende de novo. Não é ninguém que lhe prende, você se faz.
Mas para a liberdade foi que Cristo nos libertou. O pecado era uma realidade do mundo. Quando se você ler Gênesis, no capítulo 3, você vai ver a tentação daquela serpente sobre a mulher. A mulher cedeu. Ela foi lá, convenceu o homem cedeu. Pecaram. E naquele momento, o veneno do pecado passou ao corpo do homem. Veneno não mata? Matou o homem espiritualmente. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, para governar, para ter domínio, para decidir como ia ser todas as coisas, ele agora está envenenado pelo pecado. E ele morreu. E uma pessoa morta não tem força. Então o mundo, eles não têm força contra o pecado. Porque o veneno ainda está agindo. Trazendo morte. Veneno. Mas nós fomos transportados de reinos. De fato, a Bíblia diz que nós vivíamos no império das trevas. Mas Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando nós vivíamos sobre o império, nós não decidíamos por nossa conta. Nós simplesmente obedecíamos às ordens do imperador. Mas a partir do momento que nós fomos transportados para um reino, nós fomos feitos reis e sacerdotes. Então agora somos nós que dominamos e somos nós que decidimos. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Fomos tirados dessa condição. Abre a tua Bíblia comigo, lá em Colossenses. São textos bem básicos, mas eu creio que diante daquilo que nós temos escutado a respeito desse ano, nós precisamos rever algumas bases para que aquilo que Deus prometeu se cumpra. A gente tem falado sobre o ano do extraordinário. Hoje nós tivemos uma palavra poderosa sobre intervenção divina. Mas sabe de uma coisa, querido? Se eu e você estiverem andando de qualquer jeito, quando a glória do Senhor vier, nós vamos morrer. Eu sei que isso não é uma pregação de muitos améns, aleluias e glória a Deus, está tudo certo. Mas eu preciso lhe ajudar a viver o extraordinário de Deus. Uma vez eu estava orando, há muitos anos atrás, eu estava orando e subiu uma palavra ao meu coração. E era assim a palavra: os danos podem ser muitos quando a chuva cai e o solo não está preparado. Vou repetir. Os danos podem ser grandes quando a chuva cai e o terreno não está preparado. Quantos desastres acontecem quando chove? Quantas pessoas ficam desabrigadas? Quantas mortes acontecem? Por quê? Porque as pessoas não estão estruturadas para receber a chuva. Mas quando existe semente no solo e o solo está bem limpinho, não tem lixo, não tem nenhum tipo de impureza, quando a chuva cai, traz crescimento. Frutifica. Deus tem uma proposta para mim e para você. Que nós agora, uma vez que nascemos de novo, possamos produzir frutos de justiça. Se a chuva dele vier e eu e você não estivermos alicerçados, vai causar dano para a nossa vida. A glória de Deus vai vir, queridos. Isso é um fato. Se prepare. Porque a glória de Deus não pode ter contato com o pecado. E se nós estamos crendo para coisas extraordinárias, nós vamos ver a glória de Deus. Mas se ela tiver contato com o pecado, coisas que a gente não quer, vai acontecer. E eu não estou profetizando maldição, não.
Eu estou simplesmente trazendo luz ao seu entendimento e ao meu entendimento para que a gente possa andar em linha com aquilo que Deus fala, para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para nós. Aleluia. A chuva está vindo. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Mas se você for estudar lá em Atos, a glória do Senhor era tangível, milagres acontecendo dentro da igreja toda hora. Mas Ananias e Safira pecaram. O que foi que aconteceu? Contato com a glória, morreram dentro da igreja, dando oferta. A glória de Deus não pode ter contato com o pecado. E eu creio que Deus está levantando, despertando a igreja para uma vida de santidade. Para que nós possamos desfrutar sem nenhum dano de tudo aquilo que Ele tem para nós. Porque é muito grande. É muito grande. Colossenses, você está lá? Aleluia. Colossenses no capítulo 1, versículo 13, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Queridos, todo o pecado que você cometeu antes de nascer de novo foi esquecido, foi apagado. Está apagado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe mais passado. Uma vez que eu e você nascemos de novo, é como se um bebezinho nascesse. Ele tem passado? Tem pecado nele? Não. Novas criaturas, sem nenhum passado. Mas começamos a andar na luz. E nós precisamos agora, uma vez que estamos na luz, não ceder à tentação da carne. Porque agora o poder está sobre nós, para decidir. Antes, nós éramos governados pelo pecado. Mas a Bíblia diz que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Abre a tua Bíblia comigo em Romanos, vamos lá. Eu ia deixar para depois, mas eu preciso falar isso logo. Para você entender que eu e você não precisamos mais viver sob o domínio do pecado. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 14. Diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Diga, o pecado não tem mais domínio sobre mim. Não tem. A lei veio para mostrar ao homem que ele sozinho não conseguia resolver a situação dele. Foi para isso que a lei veio. Para mostrar ao homem que ele não conseguia resolver sozinho. E aí o homem agora passou a ser conhecedor do pecado. Às vezes ele fazia, nem tinha consciência, mas agora a lei diz, não adultere. Aí ele sabe que se adulterar, ele está pecando. Então ele começou a conhecer o pecado por causa da lei. E todo homem que vivia sob essa lei, ele sabia que estava fadado ao pecado. Mas Jesus nos libertou. E agora que nós somos livres, nós precisamos viver de maneira diferente. E seria muita injustiça da parte de Deus se Ele tivesse dito, ó, vocês têm que viver diferente e não tivesse feito nada por nós. Não é verdade? Romanos capítulo 8. Você vai entender onde eu quero chegar. Você lembra do que eu falei de Gênesis? Que a serpente passou o veneno para a humanidade. Quando o homem pecou, é como se a serpente tivesse lançado o seu veneno sobre a humanidade. E todos morreram. Mas em Romanos capítulo 8 diz, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, diga eu. Aleluia. Não estais na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito, aleluia, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Eu li esse texto várias vezes e eu não entendia absolutamente nada. Eu dizia, é um negócio do pecado, que é a lei, que é a graça, eu não sei mais de nada. Só sei que eu sou livre no Senhor. Mas graças a Deus que a gente não desiste, né? E a gente tem um Espírito Santo que vai nos ajudando cada dia. Então eu costumo dizer, se você não entende o que você está lendo, peça ajuda ao autor. Ele habita dentro de você. E ele vai lhe explicar. Amém? Quando a gente estudava, se o autor do livro estivesse com a gente, era bem mais fácil. O autor da Bíblia habita dentro de você. Então, você pode pedir ajuda a ele e ele vai lhe ensinar a respeito de todas as coisas. A Bíblia diz que nós temos a unção do Santo. E essa unção nos ensina a respeito de todas as coisas. Nós podemos aprender com o Espírito Santo a respeito de textos, a respeito de coisas que nós não entendemos, que nós não compreendemos. E isso vai ajudar a gente a viver livre e viver a vida que Deus proclamou para nós. Amém? Então, eu lendo sobre isso, eu ficava pensando, como assim? Né? A gente não tem mais condenação, a lei agora é outra, mudou, mas como é isso na prática? E eu comecei a estudar algumas coisas e eu comecei a pensar no antídoto. Você sabe o que é um antídoto? Quando uma cobra, ela pica uma pessoa e ela envenena aquela pessoa, existe um antídoto que corta, quebra, bloqueia o poder daquele veneno. Isso é o antídoto. Certo? O antídoto, ele age dentro do organismo para reverter o efeito do veneno, neutralizando. Jesus é o nosso antídoto. Como assim? Para um antídoto ser feito, o veneno da cobra é injetado no cavalo. O sangue do cavalo tem mais poder do que aquele veneno. E ele começa a reagir. E quando ele começa a reagir, ele começa a criar anticorpos que vence o poder daquele veneno. Então é injetada aquela dose de veneno no cavalo e ele vai produzindo um sangue diferenciado. Aquele sangue é retirado do cavalo e ali está o antídoto. Lá em Gênesis, no capítulo 3, a Bíblia diz que Deus falando para a serpente, olha, vai vir um que vai esmagar a sua cabeça. Você vai machucar o seu calcanhar. Na cruz, querido, Jesus estava recebendo o veneno do pecado. Só que o sangue dele é muito mais poderoso do que o veneno do pecado.
E uma vez que eu e você somos lavados com esse sangue, o diabo não tem mais domínio sobre nós. Nós recebemos o antídoto para viver agora livre do pecado. Não existe mais desculpa para você viver pecando. Porque o poder que alimentava o pecado foi cortado. Bela, é porque eu não consigo, é um negócio assim que vai além das minhas forças. Não. O poder que alimentava o pecado foi cortado no dia que você nasceu de novo. Agora não fica brincando com a cobra. O problema é que muitas vezes a gente foi livre do pecado, mas está brincando com ele. Fomos livres, querido. Jesus não fez o serviço pela metade. Não. Completo. O sangue dele tem poder para cortar o efeito do pecado. Não temos mais desculpa para andar pecando. Um antídoto poderoso. Agora, se ficar perto da cobra de novo. Por isso que a Bíblia diz, não se incline para as coisas da carne. O que dava legalidade à doença, uma das coisas que dá legalidade à doença no nosso corpo, uma das é o pecado. Mas agora, a lei do Espírito de vida vivifica esse corpo. O antídoto para o pecado está dentro de nós. Então, doença não pode ficar no nosso corpo. Porque o poder para a cura já está dentro de nós. O poder para andar em santidade já está dentro de nós. Não temos mais desculpa. O que nós precisamos é deixar as práticas antigas. Renovar nossa mente com a palavra. O poder foi cortado. Ok, o que é que eu faço agora? Meu espírito está pronto. Meu espírito está tudo certo. Mas a Bíblia diz que a alma e o corpo não se convertem, não. O que é que a gente faz com a alma? Renova. O que é que a gente faz com o corpo? Sujeita. Esse é o trabalho do crente. Renovar a mente todos os dias, sujeitar a carne todos os dias. Não é o pecado que lhe empurra, não. É você que cede à tentação da carne. Por quê? Porque o seu espírito está fraco. Quando o nosso espírito está fortalecido, ele vai vencer. Então, qual é o nosso papel para andar em santidade? Agora eu vou precisar, nunca mais eu vou assistir televisão, eu não vou olhar mais o celular, eu não vou ficar só lendo a Bíblia e orando, não. Você precisa ter consciência de quem habita dentro de você. Porque essa consciência de que a presença dele é real em você, você não vai pecar, não. E se pecar, a Bíblia diz, você tem um advogado. Confessa e deixa e alcança misericórdia. Porque a diferença agora, queridos, daqueles que andam em trevas e do que anda na luz, é porque na luz eu posso saber onde eu errei. Eu posso saber onde eu tropecei e eu posso tirar aquilo. Eu posso remover aquilo. Aquilo que era fraqueza para mim, que toda vez eu tropeçava e eu não sabia, porque estava tudo escuro, agora a luz chegou. Quando eu tropeço, eu digo, é você? Pois sai daqui. Removo. Como? Renovando a sua mente com a palavra, sujeitando a sua carne. Quer orar não, mas vai. Quer ler a palavra não, mas vai. Igual o menino pequeno. Mas eu não quero. Eu lembro que a gente ficou na casa de um pastor e ele tem um filho pequenininho. E aí ele dizia, Miguel, você tem que comer tomate. E ele fazia, mas eu não quero, papai. E ele fazia, eu sei que você não quer, mas você vai comer. Mesmo assim. E aí ele comia tomate dizendo, mas eu não quero. Mas vai comer. Muitas vezes a sua carne está dizendo, eu não quero. Mas você vai dizer, mas vai. Porque não é o que você quer mais. Existe um Senhor agora. Você não manda mais no seu corpo. Pertence a Ele. E é Ele que decide. De madrugada, acorda para interceder. Ô Senhor, eu quero não. Está tão gostosinha a minha cama. Deixa eu aqui quieta. Mas não é mais você que tem um controle. Uma vez que Ele é Senhor. E aí nós cedemos. E cada vez que nós nos inclinamos
para aquilo que o Espírito quer, mais luz chega ao nosso entendimento. E mais em liberdade nós vamos andar. O bom é que sempre melhora. A cada dia melhora. A cada dia nós andamos com mais liberdade. Porque não é na nossa própria força. Querido, eu e você não conseguiríamos na nossa própria força. Mas a partir do momento que Jesus entrou, o antídoto entrou. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Cortou o poder do pecado. E agora a gente só peca se quiser. Mas se pecar, tem um advogado. Agora, isso não é desculpa para você viver pecando. Porque se eu pedir perdão, né? Deus perdoa, Ele é bom, Ele me amou. Isso tudo é verdade. Mas a graça e a misericórdia dele não é liberdade para você andar de qualquer jeito. Liberdade exige de nós responsabilidade. E essa liberdade que Cristo conquistou para nós é para que verdadeiramente eu e você andemos nela. Como é que a gente anda nessa liberdade? Não dando ocasião à carne. Não cedendo aos desejos da carne. Não se inclinando para aquilo que é carnal. Mas vivendo inteiramente para Ele. Entendendo que a nossa dependência vem dEle. Entendendo que Ele é o nosso sustento. Não existe desculpa. Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é amoroso, mas Ele também é juiz. E quando precisar, Ele vai julgar. Então não fica brincando com o pecado. Existe uma nova proposta de vida para nós. Santidade. Santidade. Eu estudei química durante muito tempo. E eu lembro que eu estava uma vez num acampamento de jovens. E nesse acampamento, pastor Humberto que estava pregando, pastor Humberto e Maneco. Estavam os dois pregando lá nesse acampamento. E eu já tinha ido para tanto acampamento, que eu já estava... Ai, mais um, né? Já sei. A gente recebe a unção aqui. É poder de Deus. E aí amanhã acaba o acampamento. A gente volta para casa e tudo fica igual. Começa a pecar. Os meninos, eu já conhecia, né? A lista de pecados. Começa a pecar tudo de novo. Começa a fazer as coisas que fazia antigamente. Mais um acampamento. Não aguento mais. Bem assim a minha postura, certo? E eu disse, Senhor, eu queria que alguma coisa diferente acontecesse. Porque eu não aguento mais receber uma palavra poderosa, dançar no domingo e na segunda voltar para a mesma vida. Eu não sei você, mas um dia isso cansa. Como Cláudia falou hoje, a gente não pode viver de empolgação, mas de revelação. Faz toda a diferença isso. Você pode ficar muito empolgado num culto aqui, dançar, pular, correr, saltar, isso é maravilhoso. Mas se não tiver revelação, na segunda-feira você nem sabe por que você dançou, porque pulou e correu. E aí eu disse, Senhor, eu queria que acontecesse alguma coisa diferente. Eu não quero que ninguém venha orar por mim. Eu não quero nem cair na unção. Eu quero que aconteça algo dentro de mim. Porque eu cansei de fazer igual como todos os outros acampamentos. E um dos temas daquele acampamento era santidade. E aí, no último dia, domingo de manhã, aí chegaram, disseram, não lembro quem, disse, eu tive uma direção. Pastor Humberto e Maneco vão impor a mão sobre todos os jovens que estão aqui. Disse, poxa, Senhor, exatamente o que eu não pedi vai acontecer. Tomara que eles me errem. Esqueçam de mim. Que era muito jovem, eu disse, vão passar por mim, não vão me perceber. Só eu que já fiz isso na vida, está tudo certo. E aí eu estava num cantinho assim sentada, eu me lembro até hoje, estava bem lá atrás, para não ser envolvida, né, naquele movimento, bem escondidinha. Mas eu comecei a orar em línguas. E eu comecei a botar a minha vontade lá no chão. E eu comecei a orar, e orar, e eu disse, vai demorar tanto, acho que eles vão cansar no meio do caminho e vão desistir. Não vai dar para orar por todo mundo. E eu lembro que veio o pastor Humberto e Maneco, os dois. Quando eles impuseram as mãos sobre mim, eu me vi dentro do laboratório da universidade. Eu disse, o que é que tem a ver? Agora eu endoidei de ver mesmo. Estava pedindo para o senhor não falar comigo, aí ele me levou para o laboratório. Como assim, né?
E eu lembro de uma aula que eu tive no laboratório, que era a respeito de purificar substâncias. Hoje você vai ter uma aula de ciências, né? Sobre antídoto, agora sobre purificar substâncias. Mas a gente chega lá. Então, nessa aula eu lembro que a professora dizia, olha, você tem essa substância, ela está com várias impurezas. O que é que a gente faz para purificar? A gente expõe ela a altas temperaturas. Fogo. Aleluia. E aí eu vi a aula acontecendo. A gente pega, não consegue pegar com a mão, tem que pegar com uma pinça, porque é muito fogo. E a gente abre lá um forno enorme. Eu estou dizendo forno para poder você entender. É outro lá, o nome lá. E aí a gente bota lá, fecha, deixa por um tempo naquele forno. Só que ela não pode ficar todo o tempo no forno, porque senão ela desmancha. O tempo que ela fica lá é só para tirar aquilo que não faz parte dela. O tempo no fogo é para tirar aquilo que não é original dela, da substância, ok? Então, depois a gente tira aquela substância e não pode deixar ela exposta, porque senão ela recontamina. Tem que colocar ela num recipiente, que eu vou dizer assim para você entender, que tem sílica gel para puxar a umidade. Então, a gente bota ela dentro lá, fecha ela e ela está purificada, para que ela possa ser usada de maneira pura. Você entendeu até aí? Só que ela também não pode ficar muito tempo nesse recipiente, porque senão ela começa a contaminar de novo. Então tem que estar sempre no equilíbrio do fogo e do recipiente, para que ela possa ser usada. E aí eu estou lá orando e eu disse, Senhor, nada a ver esse negócio, como é que pode? Só porque eu orei dizendo que não queria, você me leva para a química, nada a ver. E na mesma hora, o Senhor disse, sabe qual é o problema? De você receber no domingo e na segunda está igual, porque você está indo para o fogo. Mas esquece de se proteger das contaminações que vêm depois. Sabe, querido, Cristo nos libertou. Para a liberdade foi que nós fomos libertos. Isso é uma verdade. Mas sabe, existe um fogo do Espírito que nós precisamos nos expor a Ele, para que aquilo que não faz parte da gente comece a sair. Comece a ser tirado de nós. Mas se ficar muito tempo lá, desmancha. Então volta e vai lá para o dessecador. Sabe o que é o dessecador? A palavra que traz equilíbrio para você, que lhe mantém firme no meio da adversidade. Está tudo confuso, você não sabe o que fazer, a palavra vai lhe sustentar. É a palavra que nos sustenta. Então você vai lá no fogo, fica um tempinho lá, mas volta para a palavra, para permanecer purificado. Porque a Bíblia diz que essa palavra santifica a gente. Aí a gente é usado por Deus. Mas aí durante o processo, algumas contaminações chegam. Você está lidando com pessoas dentro da igreja, você está lidando com pessoas no seu trabalho, e as contaminações, as informações começam a chegar. Então você precisa correr de novo para o fogo. Tira, Senhor, tudo que está impuro em mim. Volta para a palavra. Pai, eu preciso permanecer nessas verdades. E aí esse equilíbrio, aí você vai ser usado. E cada vez mais você vai estar pronto para ser usado pelo Senhor. E você não vai fazer vergonha ao Evangelho. Porque você agora vai saber exatamente qual é o seu papel. Para a liberdade. O antídoto foi dado, foi. O que é que a gente faz agora para manter? Palavra e Espírito. Palavra e Espírito. Palavra e Espírito. Palavra e Espírito. Nos mantendo irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor. O que é normal para o mundo é normal para o mundo. Eu e você não vivemos mais sob a lei do pecado e da morte. Agora é a lei do Espírito e da vida. Santidade. Santidade. Sendo purificado. Como? Pela palavra. Às vezes a gente gosta tanto do culto da glória, do poder, do fogo. É bom demais. Eu gosto também. Mas se não tiver uma base na palavra, quando você sair do fogo, você vai se contaminar de novo. Precisa voltar para a palavra. Porque o Espírito Santo não se move longe da palavra.
Existem tantas ferramentas que Deus nos dá para nos manter nessa novidade de vida que Ele conquistou para nós. Conhecer a palavra, oração, tantos tipos de oração, o Espírito Santo dentro de nós, a igreja, o congregar, são ferramentas que Deus nos dá para nos manter firmes no propósito que Ele tem para as nossas vidas. Eu lembro que quando eu era adolescente, por várias vezes eu quis me desviar. Eu tinha um medo tão grande de ser pega na esquina pelo Senhor. Era medo mesmo, não era temor ao Senhor, não era medo. Eu disse, vai que eu peco e manhã vê, né? Mas manhã era a pessoa que mais me ajudava a não pecar. Porque se eu fizesse qualquer coisa, ela dizia na igreja. Então, eu não pecava porque manhã ia me entregar, entendeu? Então, não dava para pecar muito. Principalmente se ela estivesse vendo. E às vezes, querido, eu e você está fazendo algumas coisas ou deixando de fazer por medo. Mas não é por medo. É porque não faz parte mais da nossa natureza. E eu lembro que por muito tempo, quem me sustentou na igreja foi meus amigos. Eu não ia para a igreja por causa de Jesus. Eu não ia para a igreja por causa da palavra. Eu ia para a igreja por causa dos meus amigos. Graças a Deus, pelos meus amigos. Quando eu não ia no domingo, ligava, por que tu não veio? Eu disse, não, porque eu estava estudando isso aqui. Ó, não deixa de vir domingo, não. Isso precisa, isso é igreja. E uma hora a palavra alcança. Talvez você esteja vendo pessoas aqui na igreja, dizendo, aquela pessoa está na igreja, adora levantar a mão para o Senhor. Adora. Se o pastor soubesse como ela vive. O pastor soubesse quem ela é em casa. A palavra está entrando. Está limpando. O poder foi cortado. Mas uma vez o pastor Humberto pregando, ele disse, ele levou um ventilador, lá no outro prédio ainda. E ele ligou o ventilador na tomada. E aí o ventilador começa a rodar. Começa a rodar. Aí ele tirou o ventilador da tomada. Continuou rodando. Mas o poder foi cortado. Queridos, não fica julgando as pessoas que estão na igreja e você sabe a vida que está dela lá fora, não. O poder foi cortado. O fruto disso é um tempo para ser visto. Mas se você está 10 anos e o fruto está o mesmo, tem alguma coisa errada. Amém? O que é fruto? Fruto é a manifestação visível de um poder invisível que atua dentro. Então, o poder que alimentava a nossa vida era o do pecado. Então, nós produzíamos isso. Uma vez que esse poder foi cortado, uma nova natureza passou a habitar em nós. E agora, novos frutos vão ser manifestos. Só que, você já viu, plantar um dia e no outro dia está a fruta? Leva tempo. Tem coisas que ainda estão amadurecendo em nós. Eu não quero trazer condenação para você. Mas eu quero dizer nessa tarde que você e eu não precisamos mais viver no mesmo estágio. Porque nós fomos chamados para viver em liberdade. E é importante e é necessário que a cada dia eu e você demonstre crescimento. Como a gente vai fazer isso? Deixando as práticas passadas. Abre a tua Bíblia comigo em Efésios. Aleluia. Antes de irmos em Efésios, abre em Gálatas. Gálatas no capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo a julgo de escravidão. Amém? Permaneça. Esse permanecer é nossa parte. A parte do Senhor foi nos libertar. A nossa parte é permanecer nessa liberdade. Como? Versículo, deixa eu ver aqui, 13. Porque vós, irmão, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Versículo 16. Digo, porém,
andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Como é que você permanece nessa liberdade? Andando no Espírito. A partir do momento que você decide andar no Espírito, você não vai ceder aos desejos incontroláveis da sua carne. Uma vida no Espírito. Amém? Agora vai lá em Efésios. Eu estimulo você a ler todo o livro de Efésios. Esse livro é muito poderoso. Fala a respeito daquilo que nós éramos, de quem nós somos, de como nós podemos viver. É um resumo. Então, leia o livro de Efésios todo. É bem só 6 capítulos, você consegue ler facinho. Bota como meta essa semana, um capítulo cada dia. Você vai terminar a semana alimentado. Amém? Então, Efésios no capítulo 4, eu vou ler alguns versículos salteados, tá bom? Para você entender que é o seu e o meu papel deixar as práticas antigas e nos apegar a novas práticas. A parte do Senhor Ele já fez, nos libertou. A nossa parte, permanecer nessa liberdade. Como? Renovando a nossa mente com a palavra. E apresentando o nosso corpo como sacrifício agradável a Deus. Então, tem coisas que não nos cabem mais como crente. Eu vou ler só algumas, mas tem uma lista bem grande. Então, Efésios no capítulo 4, versículo 25 diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, primeira coisa, antes, quando você era do mundo, mentir era natural, mas agora, deixa a mentira e fale a verdade. Por quê? Bela, eu não consigo. Como é que eu vou fazer isso? Consegue. O poder que lhe alimentava a mentir foi cortado. Você consegue. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe. Bem simples. Fazia antes, agora não faz mais. Por quê? Porque a lei do pecado foi cortada. E agora é a lei do Espírito de vida. Uma nova natureza. Novos frutos. Versículo 31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Longe. Começa a fofoquinha no seu trabalho, sai de perto. Por quê? Porque não faz parte da sua natureza. Começou aquela confusão, você é o primeiro a ir lá, porque tem os meus direitos, né? Começa logo a querer, né? Baixar o santo, rodar a baiana. Você é uma nova natureza. Nova criatura. Fazia isso antes, não faz mais. Quando o povo do seu trabalho vê que você era a primeira, que fechava o barraco, e agora você aqui apazigua, eles vão dizer, tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Alguém entrou aí. Isso não é ela. Aí você vai dizer, verdadeiramente. Não sou eu, mas Cristo que vive em mim. Deixai. Agora, como é que você consegue deixar essas coisas? Se pegando a outras. Porque muitas vezes eu pensava assim, tem que deixar, mas aí faz o quê? Né? Porque era tão bom a fofoquinha, e aí eu vou ficar fazendo o quê com a boca, né, agora? Vai usar como esse tempo? Era tão bom, né, falar mal daquela pessoa. Poxa, agora eu não pode mais não, porque eu sou crente. Fico fazendo o quê com a boca? Ora em línguas. A troca é excelente. Ora em línguas. Quando pensar em falar mal do irmão, oh Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso. Começa a louvar. Não vai falar mal. Solta uma, se apega com outra, porque senão vai voltar. Aleluia. Capítulo 5 agora. E a gente vai ler um pouquinho mais, tá certo? Você está pronto para ler? Versículo 1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas
A impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora, digo outrora, antes, no passado, ok? Outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais. Não como nécios, e sim como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Não pense que os que tais coisas praticam herdarão o reino dos céus. Desperta, igreja. Desperta. Desperta. Porque é chegado o tempo de nós manifestarmos os frutos de justiça e frutos de santidade. Desperta. Como foi pregado hoje, intervenção divina. Mas Deus está usando de misericórdia com você nessa tarde, para que você conserte aquilo que precisa ser consertado. Para que quando a intervenção venha, você não sofra nenhum dano. Então desperta. Desperta. O que é remir o tempo? Aproveitar ao máximo cada oportunidade. Estou no culto, vou receber tudo. Estou no louvor, vou receber tudo. Estou em casa, não vou me distrair. Vou estar ligada com o Espírito, conectada. Como é que você vai se manter fervoroso? Versículo 17. Por essa razão não vos tornais insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Como é que você vai saber qual é a vontade do Senhor? Palavra, Espírito, fogo, presença. É assim que você sabe qual é a vontade do Senhor. Presença, palavra, Espírito, fogo. Aleluia. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em amor. Qual é a nossa parte? Se encher. Como é que se enche? Falando. 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 Falando o que eu estou vendo? Não. Falando aquilo que a palavra diz. Falando aquilo que Deus diz ao meu respeito. Falando o que eu estou sentindo? Não. Falando a palavra. Entoando e louvando de coração ao Senhor. Desperta, igreja. Porque existe algo para acontecer esse ano que é extraordinário. Que é além daquilo que a gente consegue imaginar. É esperar o inesperado. É meio confusa essa frase, né? Você esperar aquilo que não é para esperar. Mas tem coisas tão grandes que Deus tem para manifestar. Mas Ele precisa que eu e você estejamos prontos. E quando eu falo de estar pronto, não é estar perfeito. Mas é estar inclinado para ceder à orientação do Espírito. Ceder. Sabe o que é maturidade? É você discernir quando Deus está falando e se render ao que Ele está falando. Isso é maturidade.
Você vai desenvolver a sua vida. E a cada dia que Deus falar com você, você se rende àquela direção, se rende àquela instrução, você está amadurecendo. E coisas vão começar a acontecer na sua vida. Mas eu quero que você fique de pé agora. Aleluia. Quero que você comece a se expor a esse fogo. Para que tudo aquilo que não faz parte da sua constituição original saia agora. Mas quando você sair desse fogo, você sabe que amanhã você tem versículos que vão lhe manter nessa liberdade. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos. Esquece quem está do teu lado, porque a sua salvação é individual. Começa a se encher do Espírito, falando. Santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, Tu és santo, te amamos. Tu és santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, Ele é santo, Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Aleluia, aleluia. Se você está aqui nessa noite, já é noite, e você ainda não fez Jesus como o Senhor da sua vida, você pode ter pensado por muito tempo: eu tenho vindo para a igreja, mas eu quero ficar pronto para poder aceitar Jesus. Você entendeu que na sua própria força você não consegue. Mas quando Ele entra, você consegue. Então, se você está aqui nessa noite e deseja fazer Jesus como Senhor da sua vida, entrar nessa liberdade que foi conquistada para você, Ele te convida nessa noite: vem. Porque Ele te amou tanto, que Ele entregou Jesus para ser envenenado com o pecado, mas para produzir um sangue poderoso para lavar todo o pecado que existia sobre a sua vida. Não resiste a esse amor. Se você está aqui, vem, porque Ele te chama nessa tarde. Com um amor infinito, Ele te chama. Ele para tudo para chamar você. Não resiste. Não resiste a esse amor. Se você está aqui, venha. Aleluia. O pecado não vai ter mais domínio sobre você. Você vai andar livre, em alegria, em paz, em saúde, em provisão. Porque é isso que salvação é. Se você deseja esse presente, você vem e pega. Tem alguém? Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Ele é santo, Tu és santo. Aleluia, aleluia. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Não perde essa oportunidade. É o amor que está te chamando. É o amor que está te chamando. Um amor incomparável.
Um amor que não leva em conta aquilo que você fez de errado. Oh, esse amor que nós muitas vezes não compreendemos. É esse amor que te chama. Se você está aqui, vem. Aleluia, 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 aleluia. Então, essa é a melhor decisão que você poderia tomar. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Tu és digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Aleluia, aleluia. Digno de louvor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Ele é santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Ele é santo, tu és santo, santo, sim, tu és, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aleluia, aleluia. O pecado não tem mais domínio sobre você. Você pode, você deve andar na liberdade que Ele conquistou para você, permanecendo no Espírito e na palavra, e jamais cedendo às concupiscências da carne. Amém, queridos? Eu amo vocês e eu creio que esse ano coisas extraordinárias vão acontecer nas nossas vidas. Eu creio na intervenção de Deus ainda essa semana, porque agora você está alinhado para tudo aquilo que Deus vai fazer. Amém? Aleluia.